Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem. Como nós vimos no princípio da criação, o plano original de Deus foi que o homem realizasse as três grandes bênçãos e estabelecesse o reino dos céus, vivendo feliz, tanto o ser humano quanto a criação e também Deus. A queda do homem significou a quebra desse plano ideal de Deus. Qual que é a situação do ser humano decaído hoje? Todo ser humano, sem exceção, tem a direção da mente original que o está direcionando para fazer o bem. Mas também nós temos uma outra força, que é uma força má, que está nos direcionando para fazer coisas erradas, que está nos direcionando para fazer o mal. Como todas as forças surgem através da ação de dar e receber, a força da mente original que leva o ser humano para o bem é através da ação de dar e receber entre Deus na posição de sujeito e o ser humano na posição de objeto. Mas por outro lado, nós temos uma outra força, uma força má que está nos direcionando para fazer o mal. E então o ser humano está na posição de objeto para com certo sujeito que faz com que o ser humano também realize coisas ruins, realize coisas erradas. Então o sujeito dessa força má é conhecido no cristianismo como Satanás. Então Satanás ele é o inimigo do ser humano, é aquele que quebrou o plano ideal de Deus. Nesse capítulo da queda do homem, nós vamos entender sobre a verdadeira natureza de Satanás, qual foi a sua origem, também sobre a motivação e o processo da queda e principalmente o resultado da queda em nossas vidas. Nesta primeira sessão, nós vamos estudar então sobre a raiz do pecado. Quando nós olhamos a Bíblia, a questão da queda do homem, na Bíblia está dizendo que no Jardim do Éden existiam Adão e Eva, também tinham duas árvores, que é a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E na árvore da ciência do bem e do mal tinha um fruto. Este fruto foi a causa da queda. A Bíblia fala que a serpente convenceu Eva a comer o fruto e com isso Adão e Eva caíram. Então, o que significa cada um desses elementos que está escrito no Gênesis? A primeira coisa que nós vamos analisar, primeiramente, é sobre a questão do fruto. Será que aquele fruto que causou a queda do homem, será que ele é um fruto literal ou será que ele é um fruto simbólico? Na Bíblia, quando nós vemos em João 16, 25, Jesus disse que muitas coisas está escrito por meio de símbolos e parábolas. Então nós vamos entender o que significa esse fruto, principalmente se ele é um fruto simbólico ou se ele é um fruto literal. Então nós vamos analisar alguns pontos. Primeiro, como poderia Deus, o Pai do homem, fazer um fruto tão tentador que pudesse causar a sua morte? Quando nós vemos Gênesis 3,6, está escrito que o fruto era bom para se comer e era agradável aos olhos. Então Deus, como Pai do homem, não colocaria um fruto tão nocivo, um fruto tão fatal, no local onde seus filhos pudessem facilmente alcançar. Também quando nós olhamos as palavras de Jesus, em Mateus 15:11, está escrito que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso significa que algo comestível jamais poderia causar a queda do homem. Também o pecado original ele é transmitido de geração a geração. Significa que, através da linhagem de sangue, esse pecado original é transmitido. Uma coisa que se come não é transmitido através da linhagem de sangue. Algumas pessoas podem pensar, será que isso não foi um teste para a obediência do homem? Será que Deus tinha alguma curiosidade para ver se o ser humano era obediente ou não? Como Deus, como Pai de amor, como nós vimos no princípio da criação, podia dar um teste de maneira tão impiedosa que pudesse causar a morte de seus filhos? Mesmo que Deus tivesse alguma curiosidade ou quisesse sentir se os seus filhos iriam lhe obedecer ou não, poderia ter dado um teste, mas com certeza não seria um teste tão forte a ponto deles terem que morrer caso não passassem nesse teste. Outro ponto importante também é que Adão e Eva sabiam que eles iriam morrer, porque Deus havia dito, Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comerem do fruto da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. E Adão e Eva não estavam passando fome, eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, exceto daquele. Então, mesmo não passando fome, eles foram tentados a comerem daquele fruto. Então, esse fruto deve ter sido algo tão extraordinariamente estimulante e tão ardentemente desejado que nem o medo da morte os impediu de comer. Então, isso nos leva a entender que esse fruto foi um fruto simbólico e não um fruto literal. Para nós entendermos o que significa, então, este fruto, primeiramente nós temos que entender sobre as árvores. Uma vez que o fruto que causou a queda foi um fruto simbólico,
E as árvores? Na Bíblia fala que existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, primeiramente, o que significa a árvore da vida? Nós podemos perceber, quando nós observamos a Bíblia, que a árvore da vida ela era a esperança do homem decaído depois da queda. Quando nós lemos a passagem de Provérbios 13, 12, está escrito que a esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Então, com isso, nós podemos perceber que todos os homens da época do Antigo Testamento, até a chegada de Jesus, estavam com a sua esperança na árvore da vida. E depois que Jesus passou pela terra, a esperança do ser humano continuou sendo a árvore da vida. A esperança dos cristãos continuou sendo a árvore da vida. Quando nós vemos Apocalipse 22, 14, está escrito que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles poderão dispor da árvore da vida. Então, a última esperança do ser humano decaído é encontrar a árvore da vida. Então, nós devemos perguntar qual que seria a esperança de Adão antes da queda. Quando nós vemos a passagem de Gênesis 3, 24, nós percebemos que depois da queda, Deus colocou querubins com espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Significa que, por causa da queda, Adão não pôde alcançar essa árvore da vida. Então, quando nós percebemos o que Adão estava buscando, o que Adão estava tentando atingir, tentando alcançar, nós podemos perceber o que significa, então, esta árvore da vida que é tão desejada pelo ser humano decaído. Então, a esperança de Adão imaturo, que estava crescendo rumo ao aperfeiçoamento. Adão estava no caminho para realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Ele estava no meio da realização da primeira bênção, que é crescer, que, como nós vimos, é o aperfeiçoamento individual. Então, o que Adão queria era se tornar uma pessoa perfeita. Ele queria aperfeiçoar o ideal da criação de Deus em si, através de chegar à perfeição sem cair. Então, nós podemos chegar à conclusão que a árvore da vida é o símbolo de Adão aperfeiçoado. Quando Deus disse que tinha 2 árvores no jardim, essa árvore da vida era o símbolo de Adão aperfeiçoado. Deus esperava que Adão se tornasse essa árvore da vida e desse verdadeiros frutos, verdadeiras árvores de vida, e com isso estabelecer o reino dos céus. Mas com a queda, quando Adão se tornou decaído, ele não pôde realizar essa árvore da vida por causa do pecado original. Por isso, essa árvore da vida passou a ser a esperança principal, mesmo inconsciente, de todas as pessoas, tanto dos israelitas quanto dos cristãos, tanto das pessoas antes de Jesus quanto das pessoas após Jesus. Então Adão não conseguiu alcançar essa árvore da vida que Deus havia planejado. Quando Jesus veio, ele também veio para ser essa árvore da vida. Quando nós vemos a passagem de João 15:5, Jesus estava se referindo a si mesmo como a árvore, como uma árvore, uma videira. Então Jesus também veio na posição de árvore da vida. A árvore da vida que Jesus realizou foi somente espiritualmente, por isso ele prometeu uma segunda vinda. Então, com o Senhor do segundo advento, na volta de Cristo, a árvore da vida, que é a esperança de todos os cristãos do Novo Testamento. Então, quando nós vemos a passagem de Apocalipse 22, 14, que diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles poderão dispor da árvore da vida. Essa árvore da vida que está se referindo em Apocalipse significa a volta de Cristo, significa o Senhor do segundo advento. Então, a esperança, a finalidade da providência da salvação de Deus é restaurar aquela árvore da vida que foi perdida lá no Jardim do Éden, de Gênesis 2:9, para a árvore da vida que está escrito em Apocalipse 22:14. Quando nós vemos na Bíblia, além da árvore da vida, também está escrito que existia a árvore da ciência do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como a árvore da vida era o símbolo do homem aperfeiçoado, naturalmente que a árvore da ciência do bem e do mal era o símbolo da mulher, significa Eva no seu período de imaturidade. Porque a Bíblia comparou a mulher com essa árvore? Isso depois nós vamos compreender quando nós explicarmos o real significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Qual foi o verdadeiro caráter da serpente? Então nós já entendemos que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal era simbólico, e nós entendemos que a árvore da vida era Adão e a árvore do conhecimento do bem e do mal era Eva. E na Bíblia está dizendo que a serpente foi quem convenceu Eva a comer do fruto. Então nós temos que entender o verdadeiro caráter da serpente. A serpente tentou Eva a pecar, está escrito em Gênesis 3, do 4 ao 5. O que significa essa serpente? Quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos perceber que essa serpente podia conversar com o ser humano, que era um ser espiritual. Além disso, essa serpente causou a queda do ser humano, que é um ser espiritual.
ela também conhecia a intenção de Deus de impedir o ser humano de comer do fruto. Porque quando a serpente chegou para tentar Eva, ela não perguntou, mas ela praticamente afirmou para Eva que Deus os havia proibido de comer do fruto. Então, essa serpente podia conversar com o ser humano, ela causou a queda do homem e ela conhecia a intenção de Deus. Além disso, essa serpente, de acordo com Apocalipse 12:9, ela estava vivendo no céu, ou seja, no mundo espiritual. Está escrito, serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. Então, se ele foi jogado na terra, se ele foi precipitado na terra, significa que ele estava no céu. Como nós vimos no princípio da criação, significa no mundo espiritual. Então, essa serpente estava vivendo no céu. E a serpente é chamada de Diabo e Satanás. Satanás é um ser espiritual, não é um ser físico. Então isso nos leva a entender que a serpente também é um ser espiritual. Então a serpente não era uma cobra, literalmente, mas foi um termo que a Bíblia utilizou para se referir a um ser espiritual. Então é muito importante nós entendermos que tipo de ser espiritual a Bíblia estava se referindo quando ela explicou sobre a serpente. Qual ser era dotado de tais características naquela época da queda? Que foi criado por Deus, era um ser espiritual, podia conversar com o ser humano, podia conhecer a vontade de Deus e estava no céu, ou seja, estava no mundo espiritual e consegue dominar a alma humana transcendendo tempo e espaço até os dias de hoje. Não existia nenhum outro ser a não ser um anjo. Então, serpente foi o termo que a Bíblia utilizou para referir-se ao anjo. Quando nós olhamos na Bíblia, 2 Pedro 2:4, está escrito: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então nós podemos perceber que a Bíblia está se referindo àqueles anjos que cometeram pecado. A razão por que a Bíblia simbolizou o anjo pela serpente. Primeiro, a língua da serpente ela é bifurcada, ela é dividida em dois. Isso significa um ser que profere duas coisas com uma só língua e vive uma dupla vida com um só coração. Também a serpente, ela enrola o seu corpo em volta de sua presa para depois devorar. Significa um ser que induz os outros a sacrificarem-se em benefício de si mesmo. Foi isso que o anjo fez no Jardim do Éden, por isso a Bíblia comparou com uma serpente. Então nós devemos entender como foi a queda do homem e como foi a queda do anjo. Quando nós vemos na Bíblia a passagem de Judas 6:7, está explicando claramente qual foi o problema, qual foi o crime, qual foi o pecado que o anjo cometeu. Está escrito, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, quando nós vemos essa passagem, nós percebemos que a Bíblia comparou o pecado que era cometido em Sodoma e Gomorra com o pecado que os anjos cometeram no início. Então, nós podemos perceber que o anjo caiu por causa da fornicação, em outras palavras, por causa de pecado sexual. Para cometer a fornicação, é preciso ter um parceiro. Então, com quem foi que o anjo cometeu fornicação no início? Para entendermos isso, nós temos que ver qual foi o crime do ser humano, o pecado do homem. Quando nós vemos na Bíblia Gênesis 2:25, nós podemos perceber que antes de Adão e Eva caírem, antes do homem pecar, eles não se envergonhavam, apesar de eles estarem nus. Mas depois da queda, eles ficaram envergonhados de sua nudez e não apenas ficaram envergonhados, mas, de acordo com Gênesis 3:7, eles cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para cobrir as suas partes sexuais, para cobrir as suas partes inferiores. Então, se eles tivessem comido um fruto literal, uma maçã, por exemplo, ou qualquer outro fruto, eles deveriam esconder as suas mãos e as suas bocas, mas eles esconderam as suas partes sexuais. Isso indica claramente que o pecado foi cometido através das partes sexuais do ser humano. Quando nós vemos Jó 31:33 na Bíblia, está mostrando claramente que Adão ele procurou encobrir a área com a qual ele cometeu uma transgressão. Então, o pecado do homem também, o pecado do ser humano também, foi através dos seus órgãos sexuais. Foi pecado sexual, foi pecado de fornicação. Tanto o homem quanto o anjo caíram por causa da fornicação. Então, houve um ato de adultério entre o anjo e o ser humano. Será que é possível um contato entre um ser espiritual, um anjo, e um ser físico, o ser humano? Nós podemos perceber na passagem de Gênesis 19:5, quando dois anjos visitaram Ló em Sodoma e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-nos afora para que o conheçamos. Então nós percebemos que os anjos sentiram excitação pelos homens da cidade.
Também quando nós vemos Gênesis 32, do 25 ao 26, que Deus enviou um anjo para lutar com Jacó, e está escrito, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Também Gênesis 18, 8, quando os anjos visitaram Abraão para avisar que ele teria um filho, está escrito, e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Então, de acordo com essas passagens, nós percebemos que sim, é possível um contato entre um ser espiritual e um ser físico. Então, quando nós vemos na Bíblia, João 8,44, está escrito, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Também Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, devido a este ato pecaminoso entre os anjos e os primeiros antepassados humanos, todo ser humano veio a nascer da linhagem satânica, separada de Deus. Então, o primeiro problema que a queda trouxe para a humanidade foi a questão da linhagem de sangue. Então, nós podemos perceber que quando o anjo tentou os primeiros antepassados humanos, então o anjo sujou o amor dos nossos primeiros antepassados. Depois o anjo dominou a vida de todo ser humano porque ele tem a linhagem, que é o pecado original. Então, falso amor, falsa vida e falsa linhagem infestaram a terra. O céu e a terra caíram nas mãos do adúltero Satanás, que é o inimigo do amor. E o mundo se tornou um lugar longe da presença de Deus depois da queda do homem. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, como nós vimos no primeiro tópico que nós tratamos neste capítulo, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele não era um fruto literal, mas era um fruto simbólico. Então, o que significa este fruto? Nós também percebemos que a Bíblia comparou Eva com uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Como que uma árvore se multiplica? Uma árvore se multiplica através da semente que está no seu fruto. Como que Eva, como que a mulher se multiplica? A mulher se multiplica através do seu amor. Então, esse fruto da árvore da ciência do bem e do mal significa o amor de Eva. A Eva podia, através do seu amor, ou produzir um bom fruto ou produzir um mau fruto. Então, quando a Bíblia fala que Eva comeu o fruto, significa que ela teve uma relação com o anjo, que depois se tornou Satanás. Então, qual foi a verdadeira raiz do pecado? A raiz do pecado é o adultério ou a promiscuidade sexual. O pecado original era transmitido de geração em geração, porque a raiz do pecado ela é transmitida através da linhagem de sangue. Toda religião considera o adultério como o maior dos pecados. Os israelitas eles eram circuncidados como uma condição simbólica de redenção desse sangue do pecado original. A queda de numerosas nações, heróis e patriotas também foi por questão do adultério, porque o impulso de cometer o adultério ele está sempre funcionando na mente das pessoas sem que elas tenham conhecimento disto. Ninguém pode resolver o aumento do adultério. Sempre que ocorre o desenvolvimento das civilizações, a vida se torna mais fácil, mais aumenta a incidência da questão da promiscuidade sexual, da questão do adultério. Então a raiz do pecado não foi porque os primeiros antepassados humanos comeram de um fruto literal, mas foi porque eles tiveram uma relação sexual ilícita com o anjo. Para realizar o mundo ideal, é preciso exterminar completamente a raiz do pecado. O Senhor do segundo advento, a volta de Cristo, deve ser a pessoa que pode resolver perfeitamente esta questão. Qual foi a motivação e o processo da queda? Para nós entendermos sobre a motivação e o processo da queda, é importante nós entendermos primeiro sobre a criação do anjo, a sua missão e qual o seu relacionamento com o ser humano. Então, primeiro Deus criou o mundo angélico antes de qualquer outra coisa. Quando nós vemos em Gênesis 1:26, está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós percebemos que Deus usou o plural. Isso significa que estava também incluindo os anjos que estavam auxiliando Deus na sua criação. Então, primeiramente, Deus criou o mundo angélico. Os anjos foram criados na posição de servos, foram criados para auxiliar na criação do universo e também para auxiliar no seu trabalho, na sua providência, como está escrito em Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, de acordo com a Bíblia, os anjos estão na posição de servo. Também Apocalipse 22:9, o anjo chama a si mesmo de servo. Então, os anjos foram criados primeiro e foram criados para servir. Então, o relacionamento original seria Deus na posição de pai, o homem, o ser humano, na posição de filho e os anjos na posição de servo.
Está escrito em 1 Coríntios 6,3, o homem tem autoridade para julgar, inclusive os anjos. Então, uma vez que nós entendemos sobre os anjos, nós podemos compreender mais claramente sobre o processo da queda e qual foi principalmente a sua motivação. Depois da queda, o homem decaído, ele ficou numa posição abaixo do ser humano, ele se tornou servo do anjo, ou seja, servo do servo. A queda física e a queda espiritual. Como nós vimos no princípio da criação, o ser humano tem o seu corpo físico e também tem o seu espírito. Então a queda também aconteceu em dois níveis. A queda entre o anjo e Eva, o relacionamento sexual ilícito entre o anjo e Eva foi um relacionamento no nível espiritual. Esta foi a queda espiritual. E o relacionamento entre Eva e Adão foi físico. Então esta foi a queda física. Então tiveram dois tipos de queda. Primeiramente, nós vamos entender sobre a queda espiritual. Está escrito em Isaías 14:12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E Apocalipse 13:9 fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, enquanto Isaías 14:12 diz que Lúcifer foi lançado na terra, Apocalipse 12:9 fala que a serpente foi lançada na terra. Então, essas duas passagens, elas estão se referindo ao mesmo ser. Então, a serpente foi o anjo Lúcifer, que depois caiu e se tornou Satanás. Então, nós vamos entender agora qual foi o processo e a motivação da queda espiritual. Como nós já vimos, Deus criou primeiro o mundo angélico e ele colocou Lúcifer na posição de dominador desse mundo angélico. Lúcifer tinha a posição de monopolizar, era o mediador e o canal de bênção no mundo dos anjos, e ele recebia amor de Deus. Depois que Deus criou seus filhos, Adão e Eva, Deus começou a relacionar com eles como filhos, dando amor de pai para filho, e Lúcifer sentiu amor diminuído. Pela primeira vez, Lúcifer viu um ser que não estava abaixo do seu domínio, então ele sentiu amor diminuído e ele quis tentar Adão e Eva para fazer com que eles também ficassem abaixo do seu domínio. Lúcifer queria manter a mesma posição em relação aos seres humanos que ele tinha no mundo angélico. Esta foi a motivação da queda espiritual. Então Lúcifer, ele se atreveu a seduzir Eva. Eva mostrou-se suscetível e Lúcifer foi fortemente estimulado, porque como Eva recebia amor de Deus, Eva se mostrava muito bela aos olhos de Lúcifer. Então Lúcifer desejou excessivamente e Eva também desejou abrir os seus olhos. Eles fizeram um relacionamento recíproco e tiveram uma relação sexual ilícita através da ação de dar e receber. Essa foi a queda espiritual. Depois da queda espiritual, depois de Eva ter relacionado com Lúcifer, dois sentimentos encheram seu coração. Foi o sentimento de medo, porque ela percebeu o tamanho do pecado que ela tinha cometido, desviando do plano de Deus. Ela percebeu que, pelo princípio, Adão seria o seu esposo e não Lúcifer. Então, Eva, com esse tipo de coração, ela procurou Adão. Então, aconteceu a queda física. Eva, ela seduziu Adão porque ela queria livrar-se do medo que ela estava sentindo depois da queda espiritual. Essa foi a motivação da queda física. Eva queria livrar-se daquele medo, daquele peso de consciência que ela sentia por causa da queda, por causa do pecado com Lúcifer. Então, Eva, desde a posição de arcanjo, ela tentou Adão da mesma maneira como o arcanjo a havia tentado. Adão também saiu da sua posição original da criação e eles fizeram um relacionamento sexual ilícito fisicamente. Isto foi a queda física. Se Adão não tivesse caído, restaurar somente Eva teria sido mais fácil, mas até Adão caiu e multiplicaram a sociedade humana decaída que nós vemos até hoje. Deus preparou tudo para Adão e Eva por bilhões e bilhões de anos, com o coração de pai, de amor para com seus filhos. Então Deus não estava indiferente quando estava acontecendo a queda. Então Deus teve uma tristeza de pais que perderam seus filhos. O anjo foi um anjo de insurreição, um anjo de revolta. Adão e Eva feriram o coração de Deus. Deus teve um sentimento de querer apagar o anjo, apagar Adão e Eva e apagar a si mesmo do universo depois da queda. Então nós vamos entender qual o relacionamento da força do amor com a força do princípio e o mandamento de Deus para que Adão e Eva não caíssem. A força do amor, ela é maior do que a força do princípio. Então significa que o homem, no estágio imaturo, poderia cair por causa da força do amor fora do princípio. O relacionamento entre o homem e o princípio é comparado ao relacionamento que tem entre o trem e o trilho. Se não tiver nenhum problema no trem e nem no trilho, eles nunca vão desencaixar um do outro. Então, se não tiver nenhum problema no ser humano e também no princípio, o ser humano sempre vai estar andando nos trilhos do princípio.
Para poder tirar o homem do princípio, é preciso vir uma força externa maior. E essa força externa maior foi a força do amor fora do princípio, que fez com que o ser humano caísse. Então, por que Deus criou de modo que a força do amor fosse mais forte do que o princípio? A principal razão é que Deus queria dominar o ser humano, os seus filhos, pelo amor e não pelo princípio. Por isso ele fez com que o poder do amor fosse mais forte do que o poder do princípio. O amor também é a fonte de vida e da felicidade do ser humano. Por que Deus deu o mandamento somente ao ser humano e não deu ao arcanjo? Ele procurou exaltar a dignidade e o qualificativo do homem para que ele pudesse dominar até mesmo ao arcanjo, da posição de filho de Deus. O período em que o mandamento era necessário, será que aquele mandamento de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal teria sido necessário para sempre ou será que tinha um período específico para isso? Para que Adão e Eva realizassem a segunda bênção de Deus, multiplicar, é preciso o relacionamento sexual entre eles. Então o mandamento de Deus de não comer seria necessário apenas no período da imaturidade de Adão e Eva. Depois que eles chegassem à perfeição, Deus iria permitir que eles comessem do fruto, ou seja, relacionassem sexualmente para poder realizarem a segunda bênção de Deus. O resultado da queda humana. O primeiro é a questão da linhagem de sangue. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam formado aquele fundamento de 4 posições centralizados em Deus e teria multiplicado a linhagem de sangue de Deus, estabelecido a soberania de Deus. Mas com a queda passou a ser de Satanás. Como está escrito em João 8,44, Jesus disse: "Vós tende como pai ao diabo". O outro problema foi a questão da soberania, porque quando Adão e Eva caíram e fizeram o fundamento de 4 posições centralizado em Satanás, a linhagem de sangue passou a ser de Satanás e a soberania, ou seja, Satanás passou a ser o dominador do ser humano e também o dominador do mundo de forma geral. Nós podemos ver em João 8,44, Jesus disse: "Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai". Também Mateus 3,7, quando João Batista se referiu ao povo como raças de víboras, também o próprio Jesus disse em Mateus 12,34, "Raças de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus?" Quando nós vemos na Bíblia João 12,31, está escrito: "Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo." A Bíblia se refere a Satanás como príncipe do mundo, significa que ele tem o direito, ele tem a soberania para dominar o mundo e os seres humanos. 1 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia se refere a Satanás também como Deus deste mundo. E Romanos 8,19, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Significa que a própria criação está esperando os seres humanos, os filhos de Deus, se manifestarem e voltarem para a sua posição. Então, como que Satanás vem agindo para perpetuar a sua força? Satanás está constantemente acusando os homens diante de Deus para colocá-los no inferno, assim como ele fez com Jó. Está escrito em Jó 1:9 a 11. Então, como que Satanás trabalha para que a sua ação seja concretizada aqui na Terra? Como nós vimos no princípio da criação, quando uma pessoa faz muitas coisas ruins aqui na Terra, quando uma pessoa leva uma vida pecaminosa aqui na Terra, esta pessoa vai para o mundo espiritual e se torna um espírito mau. Então, esse espírito mau no mundo espiritual, ele se torna o objeto de Satanás. Satanás faz uma ação de dar e receber com esse espírito mau, e esse espírito mau faz uma ação de dar e receber com o espírito do ser humano aqui na Terra. E o ser humano faz uma má ação com o seu corpo físico, no mundo físico. Essa é a forma com que as ações de Satanás são perpetuadas aqui na Terra. Para poder restaurar o reino do céu na Terra, o homem precisa romper completamente a sua base recíproca, a sua relação com Satanás, e até julgar Satanás, como está escrito em 1 Coríntios 6,3, "Não sabeis vós que havemos de julgar, inclusive os anjos?" Então o ser humano deve conhecer o verdadeiro caráter de Satanás e qual que é o seu pecado, e deve ser capaz de acusá-lo perante Deus. Então o ser humano nunca irá vencer Satanás pela força, mas sim pela palavra. Essa é a importância de conhecer as palavras para os nossos dias. Quando nós praticamos uma vida de abnegação, gratidão, altruísmo, modéstia, perdão, Satanás não pode estabelecer uma base recíproca conosco. E com isso nós podemos estar cada dia mais separando-nos de Satanás. Então, quando nós entendemos o princípio da criação, que é o plano ideal de Deus,
e agora nós estamos entendendo a queda do homem, que foi a perda do ideal de Deus, nós podemos chegar a uma conclusão de como podemos definir o que é bem e o que é mal, de acordo com o princípio. Então, de acordo com a finalidade da criação, todas as ações do ser humano, todos os atos que o ser humano realiza, que está de acordo com a finalidade da criação, centralizado em Deus, é chamado de bem. E todos os atos e ações que o ser humano realiza contra a finalidade da criação, centralizado em Satanás, é denominado mal. O bem e o mal são resultado das mesmas ações, mas em diferentes direções e com diferentes finalidades. As obras de bons e maus espíritos. Quando nós falamos bons espíritos, significa Deus, os bons anjos e os bons seres espirituais do seu lado. Quando nós falamos maus espíritos, é a denominação coletiva de Satanás e os maus anjos e os maus homens espirituais do seu lado. Então, as ações de bons e maus espíritos, elas começam no mesmo ponto e da mesma maneira, mas elas são dirigidas com finalidades diferentes. Então, a única forma para saber se uma ação é de bom ou de mau espírito é com o passar do tempo. Se essa ação gerar paz, justiça, até melhorar a saúde física, significa que é uma ação, que é uma obra de bom espírito. Se essa ação gerar insegurança, medo, egoísmo, arrogância e piorar a saúde física, significa que esta obra é uma obra de mau espírito. Para aqueles que não conhecem o princípio, é muito difícil discernir entre as obras de bons e maus espíritos. Somente com o passar do tempo, os resultados revelarão a natureza do espírito. Pecado é o ato de violar a lei celeste e estabelecer uma condição pela qual se pode formar uma base recíproca com Satanás e entrar numa ação de dar e receber com ele. Então, pecado é toda a ação que o ser humano faz de acordo com a vontade de Satanás e contra a vontade de Deus. Isso estabelece uma ação de dar e receber, uma relação ou uma interação com Satanás e faz com que o homem entre no seu domínio. Então, existem 4 tipos principais de pecado. O primeiro é o pecado original, é aquele pecado que foi cometido pelos nossos primeiros antepassados lá no Jardim do Éden. O segundo é o pecado hereditário, é aquele pecado que nós herdamos dos nossos antepassados. Está escrito na Bíblia que o pecado de uma geração será visitado nas gerações subsequentes. O pecado coletivo é aquele pecado que mesmo a pessoa não tendo praticado diretamente, por ela fazer parte daquele grupo específico, ela também assume responsabilidade por ele. E o pecado individual é aquele pecado que cada pessoa comete por si mesmo. Outro problema que a queda trouxe para a humanidade, além do pecado, são as naturezas decaídas. A primeira natureza decaída é não conseguir tomar o ponto de vista igual ao de Deus em amar os outros. Isso aconteceu quando o arcanjo Lúcifer não conseguiu olhar para Adão e Eva da mesma forma que Deus olhava, não conseguiu amar Adão e Eva da mesma forma que Deus amou. Então o arcanjo tomou um ponto de vista diferente de Deus. E esse sentimento, esta natureza decaída, expandiu para a sociedade. Por exemplo, egoísmo, ciúme, ódio, ressentimentos são exemplos desta primeira natureza decaída. A segunda natureza decaída é sair de sua própria posição. O arcanjo Lúcifer estava na posição de servo, mas ele se propôs a tomar a posição de Adão e Eva. Ele queria colocar Adão e Eva na posição abaixo do seu domínio também. Então, esta natureza decaída também, ela expandiu para a sociedade e até os dias de hoje. Por exemplo, desejo de fornicação, raiva, reclamar, são exemplos, são sentimentos que vêm dessa segunda natureza decaída, sair de sua própria posição. A terceira natureza decaída é inverter o domínio. Enquanto o arcanjo Lúcifer, na posição de anjo, de servo, deveria ser dominado por Adão e Eva, ele foi e dominou Adão e Eva. Sentimentos como arrogância, vaidade, ameaça, que nós vemos na sociedade hoje, a origem é essa terceira natureza decaída de inversão do domínio. A quarta natureza decaída é multiplicação do mal ou multiplicação do ato criminoso. Então, aquele desejo egoísta que estava em Lúcifer foi multiplicado em Eva e depois Eva multiplicou para Adão. E a partir de Adão e Eva, isso multiplicou para toda a sociedade. Então, fofoca, mentira, jogar a culpa nos outros, por exemplo, a origem também é esta quarta natureza decaída de multiplicação do mal ou multiplicar o ato criminoso. Então, qual foi a real causa da queda? Algumas pessoas podem interpretar que a causa da queda foi a liberdade. O homem tinha o direito
de escolher cair ou não cair. Só que quando nós aprofundamos um pouco mais o nosso entendimento no princípio divino, nós percebemos que a liberdade da mente original, ou seja, a verdadeira liberdade, ela só existe dentro do princípio. A queda foi algo fora do princípio. A liberdade ela só existe com responsabilidade, é aquela porção de responsabilidade humana que foi mencionado no princípio da criação. E a liberdade ela está em busca de resultados reais, resultados que produzam alegria para Deus. Então, a liberdade da mente original ela foi impedida pela força do amor fora do princípio. Ela bloqueou o exercício da verdadeira liberdade de Adão e Eva, a liberdade da sua mente original. O ser humano perdeu a sua verdadeira liberdade devido à queda. Então, o real motivo da queda não foi o livre-arbítrio. O ser humano não tinha o direito de escolher entre cair ou não cair, porque dentro da verdadeira liberdade, a liberdade da mente original do ser humano, não existia a possibilidade de queda, porque estava seguindo os trilhos do princípio de Deus. Então a força do amor ilícita fora do princípio acabou bloqueando a liberdade da mente original do ser humano e bloqueia até hoje a verdadeira liberdade do ser humano. A liberdade da mente original do ser humano continua agindo no homem decaído e conduzindo na direção de Deus mesmo nos dias de hoje. Deus sendo onisciente, onipotente, significa que ele previu a possibilidade da queda e ele tinha poder para impedir. Então, por que Deus não interferiu? Por que Deus não impediu? Esta é uma das principais questões que a humanidade não tem encontrado respostas. Então, nós podemos analisar os 3 seguintes pontos por que Deus não interferiu na queda dos primeiros antepassados humanos. O primeiro motivo é por causa da qualidade absoluta e da perfeição do princípio da criação. O que isso significa? No princípio da criação está explicando que o homem, antes de chegar à perfeição, ele está no estágio chamado domínio indireto de Deus, onde ele tem que passar por formação, crescimento e aperfeiçoamento. Somente depois Deus pode interferir com ele diretamente. Enquanto ele está passando por esse estágio de domínio indireto de Deus, Deus não interfere diretamente nas ações do ser humano, mas domina apenas o seu resultado. Então, se Deus tivesse ignorado esse princípio da criação e tivesse interferido na queda do ser humano enquanto ele ainda estava no estágio de domínio indireto, enquanto ele ainda estava imperfeito, Deus estaria violando a qualidade absoluta e a perfeição do princípio da criação. Então, para manter a qualidade absoluta e a perfeição do princípio da criação, Deus não podia interferir na queda dos primeiros antepassados humanos. O segundo ponto é para que somente Deus fosse o Criador. Deus, ele só interfere em seres e atos dentro do princípio. Se Deus tivesse interferido na queda do homem, que foi um ato fora do princípio, então um novo princípio teria sido estabelecido, porque tudo aquilo que Deus toca se torna eterno e se torna parte do princípio. E como Satanás foi que deu início à queda do homem, Satanás estaria também criando algo. Então Satanás também teria se tornado criador assim como Deus. Então, para que somente Deus fosse o criador, Deus não podia também interferir na queda dos primeiros antepassados humanos. O terceiro ponto foi a fim de estabelecer o homem como dominador de todas as coisas. Após o homem cumprir a sua porção de responsabilidade humana, após o homem passar pelo período de formação, crescimento e aperfeiçoamento, domínio indireto de Deus, o homem adquire o poder criativo de Deus e o direito de dominar, porque ele teria cumprido a sua porção de responsabilidade humana. Então, se Deus interferisse no homem enquanto ele ainda não tivesse cumprido a sua porção de responsabilidade humana, seria uma contradição tratar o homem imaturo como se ele já tivesse aperfeiçoado. Então, o próprio Deus estaria ignorando o princípio da criação. Então, para poder estabelecer o homem como dominador, não tirar esse direito do homem de dominar todas as coisas depois de aperfeiçoar, cumprindo a sua porção de responsabilidade humana, Deus não pôde interferir na queda do homem. Então, para manter a qualidade e a perfeição do princípio da criação, para que somente Deus fosse o Criador e para estabelecer o homem como dominador de todas as coisas, Deus não interferiu na queda dos seres humanos. Mesmo que isso tenha doído em seu coração, assim como Ele é um Deus poderoso, Ele também é um Deus absoluto que mantém os seus princípios.